CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos amigos que estão aqui presentes, todos os amigos encarnados e com certeza também aos desencarnados que estão aqui junto conosco mais uma vez nessa tarde de sábado. Estamos felizes, estamos chegando ao final do ano, mais uma vez, todos os nossos projetos foram acontecendo ao longo do ano. Hoje nós tivemos o encerramento da obra social no período da manhã, com Papai Noel, distribuição de presentes, não é? Um momento sempre muito bonito, que fica na memória de todos nós de uma forma muito agradável. Agradecemos a vocês que estão aqui conosco, já antecipamos o convite para que vocês voltem sempre aqui nesta casa, não só até o final de dezembro, mas também no início do ano que se inicia. Nesse momento, nós estamos frisando que nós não iremos interromper as reuniões públicas. As únicas interrupções serão véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Dia 24 e dia 31 serão os únicos dias em que não haverá a reunião pública. Todos os demais dias, nós continuaremos tendo reuniões públicas como sempre tivemos, às quartas, manhã, tarde e noite, e aos sábados, manhã e tarde. Os nossos cursos terminaram ontem, sexta-feira, e eles retornarão no dia 12 de janeiro. E as atividades mediúnicas também se encerraram e retornarão em meados de janeiro. Todos vocês já estão convidados, como eu disse, antecipadamente, para retornarem à casa, não só porque nos faz bem a comunhão, a fraternidade, a relação entre todos nós, mas também porque aproveitamos para incentivar o estudo das obras de Kardec, do Pentateuco, da série André Luiz, Ivone Pereira do Amaral e Leon Denis. Todos esses cursos acontecem de segunda a sábado e todos estão convidados sempre a participarem dos cursos. A casa também oferece o tratamento espiritual através dos passes de cura, o apoio aos dependentes de álcool e demais substâncias, o apoio não só aos dependentes, mas também aos seus familiares, parceiros, a quem mais convive com quem tem algum tipo de dependência. A casa também incentiva a todos a que nós demos uma passadinha na livraria, olhemos as obras, chegaram livros novos, estão muito interessantes, e é sempre bom a gente dar uma passadinha e dar uma olhada no que nós temos de novo. Hoje nós vamos falar, como sempre é de costume, no mês de dezembro. É um costume de todas as casas espíritas. Nós dedicamos para falar sobre as parábolas de Jesus. A parábola do dia de hoje é a parábola da semente. É um mês em que a nossa mente, o nosso coração se aproxima mais das vibrações que nos fazem lembrar Jesus, né? Seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos, toda a sua dedicação à humanidade, né? E nesse sentido, então, é que acontecem os estudos das parábolas. A nossa palestrante de hoje será a nossa amiga Maria Tereza, que está todo mês aqui conosco, né? Quase todo mês conosco aqui, né? Maria Tereza. E a sustentação no momento dos passes será feito pelo Alexandre, nosso trabalhador da casa, companheiro querido, e será utilizado a lição 60 do livro Pai Nosso, Lógica da Providência. Bom, nós vamos então agora fazer a leitura de um trecho da lição 60, que será utilizado no momento do passe.
É um trecho de uma das cartas de Paulo, aqui no caso aos Hebreus, né? Hebreus 10, item 32. Paulo escreveu assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, o que Paulo quis dizer com depois que fostes iluminados e suportastes grandes aflições? Eu vou ler só um pedacinho, porque será comentado pelo Alexandre. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Então, nesse momento, eu convido a todos para que nós possamos nos unir numa oração de agradecimento a nosso Deus Pai, aos espíritos fraternos, amigos, nossos mentores, que estão sempre conosco, do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, aos espíritos que sustentam os trabalhos desta casa, em especial ao Tio Panfiro, Dr. Herman, Baltazar, professor José Jorge e toda a demais falange espiritual que aqui está conosco. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de mais um encontro para aprendermos um pouco mais e, no caso de hoje, sobre a parábola da semente. Que a nossa palestrante seja intuída com as melhores ideias, as melhores reflexões, que nosso Alexandre também seja intuído no momento dos passes. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião do dia de hoje. Graças a Deus. Como é de costume, eu vou ler um pedacinho. Aliás, eu vou ler a parábola toda porque ela é muito curta, né? A parábola da semente é uma das mais curtas, mas é de uma profundidade muito grande. Então, essa parábola está no livro de Marcos 4, de 26 a 29. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está pronto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Então vamos passar a palavra para Maria Tereza. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal aí de casa. Como a Lolita já adiantou, hoje a gente vai falar sobre a parábola da semente, que é uma parábola que está contida no Evangelho de Marcos, só está contida, e é uma reflexão sobre esse livro, que é do Caivar Schutel, e ele traz nesse livro chamado As Parábolas de Jesus, como a Lolita adiantou, várias delas. E até quando eu fui começar a fazer as minhas anotações, eu perguntei a Luciana, né, que é quem sempre entra em contato comigo: Lu, é a parábola da semente ou é a parábola do semeador? Ela: não, é a parábola da semente, porque a gente sabe, né, que Jesus falava por parábolas, e essa parábola do semeador, né, que é aquela: um semeador saiu a semear, e ela está contida no Evangelho de Mateus. Praticamente todo o Evangelho de Mateus 13, Jesus fala por parábolas. Mas essa parábola contida em Marcos, como ela falou, é bem pequenininha. Jesus traz, né, faz alusão ao reino dos céus,
ao reino de Deus, porque essa é a busca de cada um de nós. Acho que todos nós queremos conhecer e viver no reino de Deus. E aí eu vou ler, conforme a gente faz sempre, né? A gente reflete em cima da parábola sobre cada trecho, porque às vezes tem coisas que passam desapercebidas, mas na verdade trazem um ensinamento tremendo. E ela fala assim: e dizia, o reino de Deus é assim como o homem, se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se logo-lhe a foice, porque está chegada a ceifa, né? A colheita. E o que o próprio Caibar fala sobre essa parábola? Tudo vem da terra, né? Tudo começa na terra. Ela produz a erva, faz brotar a espiga, né? Faz a planta amadurecer e dá os frutos. Muitas das vezes, sem lá o trabalhador, né? Aquele que cultiva, saber como. Mas o que será, quando Jesus traz isso para a gente, o que será que ele quer dizer? E aí, eu usei a Bíblia, sempre que eu uso, eu já comentei isso aqui, é a Bíblia de Jerusalém, porque é uma Bíblia muito rica em explicações. Eles trazem muitos rodapés explicativos que nos trazem o cenário da época, que nos trazem o contexto da época. É uma Bíblia tida em sua tradução como imparcial, porque ela foi feita em colaboração entre judeus, católicos e protestantes. Então, é uma Bíblia consensual dentro do meio cristão, cristão em relação a protestantes e católicos, com a ajuda dos judeus, né, que foram o primeiro povo. Lembremos-nos sempre que Jesus nasceu e morreu judeu. Então, o que a Bíblia de Jerusalém traz dessa parábola? Eles dizem, né, assim: o reino de Deus possui em si mesmo um princípio de desenvolvimento, uma força secreta que o leva à sua plena realização. Então, quando Jesus traz para a gente esse ensinamento do reino dos céus, o reino dos céus foi trazido por aquele, né, que foi o grande semeador, né, que foi Jesus de Nazaré. E ele vem em meio a um contexto onde muitos homens na época estavam alheios às coisas do céu, muito mais presos às coisas da terra do que às coisas divinas. E quando a gente lê essa parábola, claramente ela traz para a gente uma reflexão sobre o nosso processo evolutivo, sobre o que a gente veio fazer aqui na Terra e de que maneira. E aí eu separei as principais figuras dessa parábola, né? O semeador, né, esse homem que lança a semente à terra, nós podemos fazer a comparação de que se trata de todos nós, encarnados, que aqui estamos, né, a semear, a tentar, um dia de cada vez, plantar as nossas ações para em algum momento colher, sendo nós os responsáveis por nossas ações. Obviamente, devemos escolher aquelas sementes de moralidade, de amor, de virtude, nesse processo evolutivo. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que ela a gente pode dizer, um senso comum, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a gente sabe, e o Espiritismo traz uma clareza para a gente, de que não mais esse processo
de evolução, esse processo de salvação, porque o que nós estamos aqui buscando na casa espírita? Se a gente for parar para refletir, né? E por todo aquele irmão que vai buscar uma instituição religiosa, o que todo mundo quer? Todo mundo quer ser salvo, né? E viver nesse reino tão maravilhoso, nesse reino que nos foi prometido há tanto tempo com a vinda de Jesus. Só que o Espiritismo traz para a gente que não mais a salvação, ela é um caminho aonde eu não precise fazer mais nada. Ao contrário, ela se trata de uma parceria entre Criador e criatura. Eu vir aqui no centro não é o suficiente para eu ser salvo de mim mesmo, para eu ser salvo das mazelas que assolam ainda, as chagas da humanidade, como o Evangelho traz para a gente, né, do orgulho e do egoísmo. A gente, durante muito tempo, foi acostumado ao quê? A acreditar que Jesus morreu na cruz e, com isso, todos nós já estamos salvos. Daqui para frente, o que eu faço de errado, o que eu entendo como pecado, é fruto ainda da minha ignorância e tal. Eu vou lá, me confesso ou me coloco diante de alguém, né, os meus pecados, sou perdoado e assim fico nesse ciclo. Só que seria para nós muito cômodo se assim fosse, porque colocar, né, nas costas de Jesus um homem que já foi crucificado, morto, sepultado, né, sendo inocente, qual que seria o mérito de nós sermos salvos dessa maneira? Sem utilizarmos do nosso livre-arbítrio. Porque a gente sabe que quando Jesus nos dá essa semente, essas palavras de vida eterna, essa sim é a semente que a parábola traz para a gente, ou seja, os ensinamentos de Jesus, ele nos dá também as ferramentas para nós atingirmos essa salvação. E então o Espiritismo vai trazer para a gente essa sabedoria. Olha, Jesus, né, está aí amparando os homens através dos seus benfeitores, através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, mas você também tem que fazer a sua parte. E como é que a gente faz isso, né? Obviamente é o que a gente vai ver mais adiante, através das encarnações. Eu já contei isso aqui, né, que eu vivo em um meio católico, aí quando questionam algo mas então é um suplício você ficar voltando o tempo todo, reencarnando o tempo todo, isso não vai parar? Não, isso vai parar a partir do momento que a gente atingir o nosso grau de perfeição. Quando Jesus vem e nos é dado como guia e modelo da humanidade, a gente sabe que eu posso encurtar ou alongar o caminho de acordo com as minhas escolhas. Eu posso fazer o melhor possível em poucas encarnações ou ficar fazendo e repetindo os mesmos erros, reincidindo nas mesmas dificuldades, se assim eu o quiser. Então, que fique bem claro que o Espiritismo traz para a gente uma responsabilidade e um amadurecimento de entender que essa salvação, esse reino de Deus, ele não é construído de forma exterior. Ele não é construído apenas por nós adotarmos cultos exteriores, rituais de fé. Isso se trata muito mais de um comprometimento interior, com a certeza de que nunca estamos sós, de que sempre estamos sendo amparados pela benevolência, né, pela providência divina, mas que o protagonista nesse caminho evolutivo sempre vou ser eu. Eu vou ser o semeador do meu caminho. E
voltando à parábola que ele coloca aqui para a gente, né? E dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Aqui a gente vê também que o crescimento da semente, que vai se simbolizar esse nosso desenvolvimento espiritual, esse nosso amadurecimento, ele se dá de forma gradual e muitas vezes imperceptível. A evolução espiritual, ela é um processo, como a gente vai ver na codificação, natural. Ela não existe marcha atrás. Por isso que nós falamos que nós já não tivemos desculpas. Nós, espíritos, recebemos informações acerca do mundo espiritual pelo trabalho do Kardec, que a gente só tende a aliar o que já tinha sido feito, né? Os judeus trazem 600 e poucos ensinamentos na Torá. Os primeiros cristãos foram os responsáveis pela tradição oral que deu origem, né, à Bíblia, que foi organizada pela Igreja. Então, como nós somos os seguidores, como Kardec coloca, né, que somos cristãos, seguidores de Jesus, e o próprio Jesus veio e disse: não vim destruir a lei, e sim fazer com que os homens a cumpram. Nós não vamos nos desfazer daquilo que já havia sido preparado. Então, nós não temos desculpas. Nós temos os ensinamentos da Torá, nós temos os ensinamentos bíblicos e nós também temos o acesso à obra da codificação do Kardec. Então, não nos falta ferramentas, não nos falta material para a gente fazer essa semente crescer. E como que se dá esse crescimento, que foi o que eu falei ainda há pouco? Se dá através das múltiplas encarnações. E nessas encarnações nós vamos sempre colher aquilo que semeamos. Mas o Espiritismo traz para a gente um fatalismo, né? Quando a gente fala de religiões que são fatalistas, né? Tem o próprio islamismo, aonde, quem lembra aqui do clone, né? Que eles falavam o tempo todo do Maktub, que um monte de gente tatuou, né? Está escrito. Isso é um fatalismo, ou seja, nada do que eu faça pode mudar a minha história. O Espiritismo fala o contrário para a gente. Você mais ou menos tem um script ali, né? Das principais coisas que vai acontecer na sua encarnação, mas você é o responsável por escrever a sua própria história. E a providência divina, ela tem uma inteligência de não ferir o nosso livre-arbítrio e nem nos tirar da cegueira que muitas das vezes a gente quer estar. E o fatalismo que a doutrina espírita traz para a gente é que sabermos que estamos fadados à evolução. Não há marcha atrás. A gente pode estagnar ali naquele processo, a gente pode ficar ali naquele planeta, né? Mas regredir, isso a gente sabe que não. Felizmente, a gente tem esse alento que é trazido pelo ensinamento dos espíritos. E aí, voltando à parábola, quando a gente fala da terra, né, dessa terra onde é lançada a semente, a gente sabe que a terra fértil que acolhe a semente simboliza o ambiente propício, né, as circunstâncias que cada um vai ter nesse processo de semeadura. E essas circunstâncias que nos são oferecidas na vida, elas se tratam principalmente dos lugares, como é que eu vou colocar? Do ambiente mais favorável ao nosso desenvolvimento. E o que seria essa terra, se não a nossa própria família? Por exemplo, aquela família que a gente muitas das vezes, né, se pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que a minha mãe está aqui, presente?
às vezes a gente fica se perguntando, gente, é aqui mesmo que eu deveria estar? Porra, que pai é esse? Que saco, que cara chato, né? O marido, a mulher, até é bom eu falar isso, né? Que a gente fica repetindo aqui. É esse lugar que você deveria estar. É esse lugar que vai te dar as ferramentas que você precisa no momento que você precisa, né, para atingir a sua missão, aquilo que cada um de nós viemos fazer aqui. E quando se fala, né, do planejamento reencarnatório, obviamente a gente não escolhe coisas como a cor do cabelo, essas coisas minuciosas, né? Você branco, preto, vou morar num palácio, vou morar... Não, são as questões principais, aquelas que conscientemente, com a ajuda dos benfeitores espirituais, eu vou vendo que são necessárias ao meu adiantamento moral e espiritual. Um segundo lugar que a gente pode comparar essa terra, né, dentre a família, seriam o lugar de nascimento. Por exemplo, eu nasci em Nova Iguaçu. Vai lá no calçadão essa época para vocês verem o calor que é, né? Às vezes a gente está andando lá, meu Deus do céu, que lugar é esse, né? Tem vários memes que colocam, o inferno é aqui, igual o Bangu, né? Do calor que faz. Mas é lá que você tinha que nascer, é lá que eu tive que nascer, é lá que todos os meus descendentes vieram, foi lá de que todos nasceram, ascendentes, né? Meus ascendentes vieram para que eu hoje estivesse aqui, né? Lá se desenrolou a minha história, lá se desenrolou a história da minha família, bem como a situação, né, as doenças que eu vou enfrentando no caminho. Isso sim, tudo faz parte do planejamento reencarnatório. O local de trabalho, o local o meu culto de fé, né, a instituição que eu vou escolhendo, tudo isso faz parte desse planejamento. Tem a ver com essa organização para que eu tenha todas as ferramentas para ir semeando as minhas sementes nesse processo de evolução. E o tempo, né? Porque ele fala que, isso aqui é muito interessante, que eu achei, que ele fala assim, essa parte de que fala que dormindo, dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse, crescesse, não sabendo como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Por que a gente, quando ele fala aqui de dormir, a gente acha, né, que dormir é igual a não fazer nada, né? O sujeito está dormindo, está descansando, não está acontecendo nada. Mais uma coisa que a doutrina espírita esclarece para nós, porque a gente sabe que durante o sono muitas coisas acontecem, muitas pessoas visitam outras através do momento do sono. A obra do Chico traz para a gente várias coisas que são desenroladas, curso que os espíritos fazem durante o período de sono, de reparação. Então, a gente está o tempo todo, até porque a gente sabe que a gente passa o quê? 1/3, 1/4 da nossa vida dormindo, e a importância que a gente sabe que o sono tem. Então, isso também é uma maneira isso também faz parte do nosso caminho. E esse tempo que às vezes a gente não vê passar, é porque muitas vezes estamos tão imersos no processo que a gente não se dá conta. E aí vem a dificuldade, a gente está ali e está sofrendo aquela situação dia após dia, pensando que aquilo não passa, quando isso vai acabar, eu não aguento mais. E dali a pouco
vem aquela sensação, nossa, eu pude passar por isso, eu passei por isso, né? Olha onde eu estou agora. É engraçado que eu tenho um filhinho de 1 ano e 1 mês, e todo mundo falava assim para mim, nossa, mas passa muito rápido. Passa muito rápido. Só que quando você está ali na situação, você não tem essa noção. E até tem uma vez li uma frase que era muito, muito verdadeira. Os dias passam devagar, mas os anos passam muito rápido. E é de fato, porque tem coisas que eu me lembro que lá, quando nos primeiros meses, eram para mim o maior sinônimo de medo, de insegurança, de cansaço. E hoje, mais acostumada, eu vejo e passou, foi tão rápido. E é assim também com a nossa vida. A gente vê, é uma época essa, né, muito interessante, que eu até coloquei aqui também para a gente pensar, mas a gente às vezes anseia muito uma determinada coisa e aquilo não acontece, e a gente está ali, não consegue abrir os horizontes, olhar de forma diferente, e aí, finalmente, quando aquilo acontece, já não tem nem tanto aquele gostinho, porque a gente se desgastou tanto emocionalmente, a gente perdeu tanto tempo, tantas horas de sono, tanta energia naquilo ali. Então, esse tempo para a semente crescer também se trata da virtude da paciência, da virtude da confiança na fé no futuro, a confiança irrestrita em Deus, que tudo sabe, que tudo vê, né? E essa nosso grande aprendizado aqui, né? Tanto as lições da nossa vida, tanto espiritual quanto material, elas é que nos vão dar esse entendimento, né, do nosso caminho, elas que vão dar o nosso entendimento para sabermos, né, quando chegará o momento final, como ele coloca aqui, o momento final, não necessariamente o momento da morte, mas o momento que nós estamos prontos, maduros para colher aquilo que plantamos. E então, eu coloquei aqui, conforme eu falei em referente à Bíblia de Jerusalém, essa parábola da semente, que se trata dessa nossa jornada espiritual, na Bíblia ele colocou uma referência cruzada, que está em Tiago, e ela fala assim, da vinda do Senhor. Né? Essas referências cruzadas são umas notações que direcionam o leitor para passagens bíblicas que se tratam do mesmo tema, ou da mesma história, ou até mesmo da mesma parábola, o que não se trata o que não faz referência a essa parábola, porque só está contida no Evangelho de Marcos. E a outra é assim: a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então, essa vinda do Senhor, né, a gente agora vai comemorar o Natal. Como é que o Espiritismo comemora o Natal? Obviamente, sendo nós cristãos, nós vamos comemorar o Natal da mesma maneira que todos os outros cristãos. Mas, para nós, o Natal deve ser, sobretudo, um momento de profunda reflexão, né, de ponderação sobre o que viemos fazendo, o que estamos fazendo, o que estamos plantando, né, quais sementes que estamos plantando para podermos colher, o que vamos colher com aquilo que estamos fazendo, porque, conforme eu falei no Evangelho de Mateus, Jesus traz outras parábolas falando do reino dos céus,
Então ele compara o reino dos céus a um grão de mostarda, né? Uma semente pequenina. Compara o reino dos céus a um fermento que deve ser espalhado ali na massa. Compara o reino dos céus a uma pesca que é lançada e pega peixe para tudo que é lado. Faz várias comparações através das parábolas para a gente entender o que é o reino dos céus. Mas a principal coisa que a gente tem de entender é que, apesar da gente ouvir a palavra reino e pensar que aquilo que um reino é um castelo, algo muito grandioso, uma fortaleza, como a gente vê nos filmes, eu acho que é justamente o que Jesus traz para a gente, é o contrário disso. Porque quando ele fala do grão da mostarda, né, a sementinha da mostarda, é algo muito pequeno. E ninguém constrói coisa alguma de um dia para o outro muito grande. Ao contrário, ela vai sendo galgado pouco a pouco, vai sendo construído pouco a pouco, através dessas pequenas ações. E por que eu estou falando isso, falando do Natal? Porque o Natal é uma época que a maioria de nós, né, nós nos sensibilizamos a pensar sobre as nossas ações, a olharmos para o lado, a pensarmos sobre as outras pessoas. E aí muita gente fala assim, mas fazer isso no Natal é fácil, e o resto do ano? É verdade, mas pelo menos é um começo, né? É um momento onde todos os corações estão vibrando nessa mesma harmonia, vibrando nessa mesma sintonia. E outro dia eu fui a um centro e fiz um estudo sobre o Natal, do porquê que ele é comemorado. A gente trouxe alguns aspectos, né, da simbologia do Natal, porquê que é comemorado o dia 25, a simbologia do Papai Noel, a simbologia da árvore de Natal, da troca de presentes, enfim. E a melhor definição que eu vi, né, é de que essa grande festa que comemora o nascimento de Jesus, ela não pode existir sem ele. Isso que a gente nunca deve esquecer, é o que o Severino Celestino coloca lá no livro dele. Não podemos nos esquecer do aniversariante, porque não existe Natal sem Jesus. E numa dessas reflexões que o Emmanuel traz acerca do Natal, das comemorações do Natal, ele traz para a gente como que Jesus, com a sua vinda, com a vinda do Senhor, que é o que a parábola em Tiago traz para a gente, a passagem de Tiago traz para a gente, é a maneira que Jesus Cristo fez isso. Está lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação, o testemunho de Jesus, os seus ensinamentos, a sua vivência, foi a verdade. E o Calvário, né, a crucificação, foi sua vida. Porque naquele momento que Jesus é crucificado e ressuscita, ele traz para a gente a certeza de que não há derrota na carne, né, que não seja apagada pela vitória do Espírito, que é o que todos nós viemos aprender aqui, né? Entender do que se trata essa vida eterna, do que se trata esse reino de Deus, o que eu tenho que fazer para participar dele. E tem um livro do Chico, que é o A Caminho da Luz, que ele é muito interessante, porque ele traz toda a preparação que o arquiteto do universo fez para que nós, que aqui estamos, caminhemos para esse reino, caminhemos para essa salvação.
né? O livro traz para a gente como que começa a humanidade a ser constituída na Terra, com os 4 grandes povos que são separados entre as civilizações do Egito, as castas da Índia, os árias, né, que são os povos majoritariamente brancos, né, que povoaram principalmente ali a Europa, e eu falei da casta os egípcios e o povo de Israel, exatamente o povo de Israel, que é o outro grupo, ou seja, as castas da Índia, os árias, as civilizações do Egito e o povo de Israel. Porque Jesus, quando vem a esse grande povo, né, em meio aos hebreus, ele traz para a gente vários ensinamentos, principalmente, como o Emmanuel coloca aqui, da maneira que ele veio. Uma promessa havia sido feita aos judeus há muito tempo, de que um Messias ia chegar. E os séculos foram passando, os templos foram sendo destruídos, os judeus foram escravizados na Babilônia, no Egito, e nada desse Messias chegar. Tem uma passagem no Antigo Testamento, que é do profeta Isaías, que fala assim: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai vossas veredas. Há muito tempo que aquele povo esperava a vinda do Messias, até que ele veio, né, mais além das diferenças religiosas. A gente sabe que no Natal é ele que vem, é ele que nasce, né? É o verbo que se fez carne, como está contido no Evangelho de João. E aí ele vem em meio ao governo do imperador romano Tibério, desfrutando mais ou menos, porque Roma já havia conquistado grande parte do seu território, então eles desfrutavam do que era chamado, segundo os historiadores, de uma pax romana, um período mais ou menos de tranquilidade. E Jesus vem numa noite fria, silenciosa, numa estrebaria, não no palácio. Ele é envolvido, né, em panos simples, ali em meio aos animais, né, teve seu corpo ali envolto, colocado nessa manjedoura. E aí outro dia eu via uma série que é até 10 para as 5, faltam 5 minutos. Uma série onde aquele puxador de samba, o Neguinho da Beija-Flor, mostrava um lugar que ele tinha vivido durante muito tempo, que era um chiqueiro. Isso a gente está falando, sei lá, de 80 anos atrás, que é quantos anos ele deve ter. Imagina há 2025 anos atrás, nascer numa manjedoura, em meio também aos animais. Imagina o que é isso para a gente hoje. E a vinda de Jesus, ela é tão marcante que ele divide a humanidade entre antes e depois dele. Não mais valia a lei, né, do olho por olho, dente por dente. Jesus vem, cresce ali em meio a um cenário de muita humildade, de muita simplicidade, vai ajudar seu pai na carpintaria, né? Começa a sua missão, né? E resgata, começa o seu apostolado resgatando para si homens simples, homens humildes, pobres, do subúrbio de Jerusalém. Dentre os apóstolos, só Mateus era letrado. E aí ele começa a sua missão, né, de conversão de cada criatura que ele encontra pelo caminho, devolve movimento ao paralítico, cura o leproso, né, faz o cego voltar a enxergar, e o tempo todo trazendo esse código de amor, essa conduta moral que os homens não conheciam antes dele,
né? Já não valia a lei do olho por olho e dente por dente, porque Jesus traz para a gente o quê? 3 mandamentos, né, de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a ti mesmo. Antes, não, eu vou pagar na mesma moeda. Não, não. Você tem que perdoar não só os seus amigos, mas também os seus inimigos. E então foi nessas condições que esse trabalho foi sendo feito. E tem até uma carta que eu gosto muito uma carta de João, que ele fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio a meu irmão, é mentiroso. Porque como eu vou amar a meu irmão, não amar meu irmão a quem vejo e amar a Deus a quem não vejo? Então ele traz para a gente que é impossível se conectar a Deus sem o próximo. E Jesus vai se cercando sempre daquelas pessoas que são tidas como a escória da humanidade. A samaritana, o cobrador de impostos, né? Como a gente vê no Evangelho, quando a passagem de Zaqueu, que ele fala, Zaqueu, prepara-te, porque hoje mesmo estarei na tua casa. Zaqueu fala, Senhor, eu quero me salvar, eu quero restituir todo aquele que eu defraudei, eu quero devolver tudo aquilo que eu peguei e não me pertencia. Então Jesus fala, bendito seja, porque a salvação entrou nessa casa. Então ele foi marcando cada pessoa, mas os judeus como tal não entenderam ele como Messias. Ele não foi compreendido naquele momento, mas isso tudo ele já sabia, né? Quando na audiência, né, Pilatos entra, ele pergunta, você não é o rei dos judeus? Ele fala assim, mas quem está te falando isso? Então, você que está falando isso ou estão falando isso de mim? Aí Pilatos fala, não sei, os seus camaradas aí que te entregaram. E aí Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, justamente isso aí não teria acontecido. O reinar, as pessoas não entendiam, né, do que se tratava aquele reino que ele prometia. No meio da cruz, ele foi colocado, né, entre 2 ladrões. Um deles falou assim, você não é rei? Por que você não se salva e salva nós também? Aí o outro intervém e fala, olha, nós pecamos para estarmos aqui. Esse homem não. Você ainda não entendeu? E aí ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todo o tempo ele fala desse reinado, né, é chamado de rei, mas que rei é esse que não tinha exército? Todo o tempo falando desse reino de Deus, do reino dos céus, da vida eterna, e as pessoas não foram compreendendo, não foram entendendo a semente que vinha sido plantada. E até hoje nós estamos aqui, porque nós fazíamos parte, provavelmente, dessas pessoas. É o próprio Caibá Schutel que traz para a gente num livro chamado Eustáquio, 15 séculos de trajetória, as várias encarnações de um espírito. Não é do dia para a noite. E o mundo espiritual vem trazer para a gente justamente isso, a sabedoria e o entendimento de que não é fruto da nossa imaginação. O mundo espiritual é uma realidade da natureza. A vida eterna é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade. Não da maneira que a gente acha, que a gente vai entrar, como muitos espíritos esperavam, né? E se depararam com uma realidade completamente diferente. É a mesma coisa do rico e do Lázaro, a passagem do rico e do Lázaro.
tem um evangelho, se eu não me engano é o evangelho apócrifo de Tiago, que ele traz para a gente o que em algum momento a igreja condenou uma heresia, a sabedoria de que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Parti uma pedra e lá está o reino de Deus. Então esse reino que a gente busca fora, essa semente que a gente vai plantando para garantir a nossa vaga, ela não se trata de uma coisa material, ela não se trata de um esforço, ela não se trata de dinheiro, ela não se trata de uma coisa perecível, ela se trata de uma atitude eterna. O tempo todo nós estarmos cientes de que a gente está ali tendo que fazer dia após dia, construir cada momento o nosso caminho, né? Trilhando a nossa escadinha até esse reino. E às vezes a gente procura esse reino fora, mas não, ele está dentro de cada um de nós. Ele nos dá coisas que nenhuma peça material é capaz de dar. O apóstolo Paulo teve tudo que o dinheiro podia comprar, estudou com as melhores pessoas, foi discípulo de Gamaliel, estudou nas escolas gregas, tinha uma noiva lindíssima, todas as coisas que o dinheiro foi, né, era um publicano, era de uma high society, como se diz por aí. Teve todas as coisas que a vida material poderia dar e comprar. Mas ele não tinha e não gozava da paz que aqueles homens simples e pobres do subúrbio de Jerusalém tinham ao seguir aquele carpinteiro. Então, o meu desejo para o Natal, é por isso que ele nasce e renasce todos os anos, para nos lembrar e nos dar o bom ânimo, a nos lembrar que a semeadura é livre, a colheita não, mas a semeadura sim. E ele já deixou tudo o que nós precisávamos para plantar, né, o reino de Deus dentro de cada um de nós. E que nós possamos sempre nos lembrar dele, não só nesse, mas em todos os natais. Que ele possa sempre renascer, nascer, sempre que necessário, sempre que possível, dentro de cada um de nós. Muita paz, Feliz Natal a todos. Muito obrigada, Maria Tereza, por mais esses ensinamentos. E agora nós vamos passar, então, ao segundo momento da nossa reunião, que é o momento dos passes. Eu vou pedir, então, a Neia que desligue as luzes, por favor. Amado Pai, queridos amigos, fraternos do plano espiritual, aqui conosco, nos apoiando, nos incentivando, nos fortalecendo, mais uma vez, vamos vivenciar o momento de fraternidade, que é o momento do passe. Pedimos aos espíritos mentores que intuam ao Alexandre, que está aqui, com sua sabedoria, suas palavras, que nos ajudem e nos orientem. Graças a Deus. A lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Essas palavras são perfeitas para nos indicar esse ensinamento tão grandioso trazido por Emmanuel. E já no primeiro parágrafo nos aponta como vemos os homens de bem,
os homens de fé nesse mundo. E a primeiro olhar pode nos causar uma sensação de injustiça, pois os homens de fé sincera, normalmente nesse mundo, eles são vistos como grandes sofredores, porque nós não entendemos a misericórdia da providência divina. O Pai jamais nos daria um fardo que não conseguíssemos carregar. Ele nos dá a possibilidade a todo momento de sermos iluminados, de recebermos a iluminação, como foi feito aqui agora para vocês, com essas palavras tão belas da nossa querida amiga palestrante. Essa iluminação é que precisamos dar valor, porque só quando nós nos conscientizamos de tudo que ouvimos vindo de Jesus, nos analisamos como os espíritos eternos que somos, valorizamos o nosso crescimento, é que conquistamos a força suficiente para passar nas provas mais duras que esse mundo nos impõe. Aos que viajam, os que caminham, despreocupados da realidade espiritual, e são tão pomposos, têm a aparência tão imponente, no fundo, são criaturas frágeis, como diz o próprio texto. A primeira ventania se parte como um galho seco. Portanto, enchamos nossa alma com essa iluminação, nos conscientizemos dessa grandeza espiritual, nos conscientizemos que somos espíritos eternos. Nós não estamos aqui e vamos acabar quando o nosso corpo se destruir. Nosso espírito segue, nossa inteligência segue conosco. Tudo o que fazemos, de bom e de ruim, também. Então, que nós nos fortaleçamos nas palavras e nos ensinamentos do Mestre Jesus. Que Ele sempre seja um farol, iluminando a nossa vida, os nossos pensamentos, nos fazendo nos conscientizarmos da importância de tudo que Ele veio trazer para nós. Mestre Jesus, aniversariante do mês, deveria ser aniversariante de todos os dias para a gente. E não podemos ter um exemplo tão grande de sofrimento. Na verdade, não temos um exemplo maior de sofrimento do que o exemplo que Jesus nos deu por conta da sua iluminação, da sua consciência de ser um com o Pai. Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade, mas também maior a força para superar todas as provas necessárias, todas as provas que nos são impostas. Então, que nos fortaleçamos sempre, enxergando que a matéria passa, que nós precisamos conquistar, além das necessidades materiais, a iluminação espiritual eterna, para suportarmos todas as provas que esse mundo nos impõe. Jesus, o Mestre dos Mestres, nos deu prova de amor, de simplicidade, de elevação moral, os ensinamentos mais preciosos que alguém poderia ter nos trago. Ele veio para nos colocar no caminho que nos leva até o Pai Celestial. Ele pisou nessa terra
Ele criou essa estrada, Ele forjou esse caminho. Se nós formos pensar, Ele fez tudo isso por amor a nós, porque Jesus está sempre conosco. Estejamos nós, mas com Ele. Graças a Deus. Dessa forma, com o amor registrado nesse ambiente, com os nossos espíritos harmonizados, pacificados, com equilíbrio, não só nas emoções, mas no pensamento, através de todas essas reflexões que nós recebemos nesta tarde, através dos nossos amigos, agradecemos mais uma vez todo o amparo, todo o respaldo que recebemos aqui nesta casa. Agradecemos em especial a Falange de Espíritos que sustentam todos os trabalhos que aqui se desenvolvem, o nosso carinho eterno ao tio Panfiro. Pedimos que possamos permanecer o máximo de tempo possível com essas vibrações harmoniosas que agora nos rodeiam. Dessa forma, então, em nome do amor que vibra nesta casa, pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de hoje, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Obrigada a todos. Se alguém precisar de atendimento fraterno, é só ficar sentado que nós vamos até vocês. E reiteramos o convite para continuar estando aqui presentes conosco.